Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rabani e eu estou aqui com Rafael. Oi, sou a Heloísa. Oi, meu nome é Zizé. Puxa a vinheta. No episódio de hoje a gente vai tratar de um tema muito importante atualmente, que é a nossa saúde mental. E aí? Passou um negócio na minha cabeça que eu ia falar que não tem, né? Mas tudo bem. Eu acho que é um assunto que está muito recorrente, né? Hoje em dia, principalmente no século XXI. Porque antigamente a gente percebia que, não é que não existia, né? Mas não era muito falada sobre, né? Porque eu não sei se na casa de vocês é assim, né? Os pais normalmente são mais reclusos, né, para esse tipo de informação, porque eles não foram criados, né, dessa forma, tipo, com a mente aberta sobre dialogar sobre o que você está sentindo, Entender seus próprios sentimentos e no psicólogo. Muitas vezes até tem pessoas que têm preconceito, né, ainda com essa questão com o psicólogo, né. Que diz que se for pro psicólogo, se entender é coisa de doido, maluco, algo assim. E tipo, teve uma crescente muito grande, né, em questão aos psicólogos de tipo consultas médicas e tal, desde da pandemia, né? Todo mundo começou a ter uns problemas aí da cabeça. Também, né? Ficar preso em casa é 24 complicado, horas. né? 24 horas é complicado. Te obriga a pensar mais sobre as suas atitudes e o seu dia a dia. Eu acho que a gente pode relacionar muito com a escola, né? Especialmente nesse tempo de vestibular, pressão, não só da família, não só do ambiente, mas a sua própria cobrança. Esse aí é o que mais afeta, na minha opinião, a saúde mental, é a cobrança de si mesmo. Você fez todos esses anos de estudo e agora vai decidir que vai ser uma prova. A gente está se botando embaixo da prova porque a gente está falando, meu Deus, e a vida vai decidir nessa prova. E você começa a se cobrar de que esse é o único modo de continuar a sua vida, esse é o único modo de seguir sua carreira acadêmica. Mas a gente sabe que não é isso, mas é aí onde surge os problemas que vêm da saúde mental, que são as doenças mentais. Né? Doenças E mentais. vai surgindo ansiedade, depressão, né? Porque tu não consegue atingir o que tu queria, fica mal todo o resto ali, né? Achando que tua vida vai acabar porque tu não passou numa prova quando tu tinha 17 anos. Tipo, falar em prova. Como é um videocast, como o nosso orientador nos explicou, e temos que explicar para as pessoas. Desculpa corrigir. Não, né? Nós recebemos boas notícias. Voltando pro assunto, galera. A gente pode puxar até para uma temática mais pesada, né, que é sobre a relação das gerações passadas com essa questão da saúde mental, que também tem muita influência do patriarcado mesmo, que ele influencia não só as mulheres, mas os homens também de forma negativa, que a gente vê essa ideia de o homem não deveria mostrar seu sentimento, não deveria chorar, não deveria ser aberto com suas emoções, até mesmo com os amigos. Tem que ser forte. O homem pode até ter uma amizade verdadeira, mas não tem essas conversas em comum, pelo menos em grande parte, de falar sobre seus sentimentos e de sua saúde mental. E é um resultado que a gente vê claramente até com pessoas que cometem suicídio, são em grande parte os homens de meia idade, 40 anos, pessoas que você fala, não, 40 anos já deve ter saúde boa, mas não, eles não têm esse foco de falar com seus amigos, falar com sua família, porque ele sempre aprendeu que o certo é você deixar tudo pra dentro, falar pra ninguém e continuar seguindo. Tu é homem, tu não pode falar o teu sentimento, porque senão tu é fraco. E a vida Tem que guardar muito pra si, né? Falando isso do que a Mari falou, a gente poderia puxar para falar sobre pessoas que a gente conhece, né, que procuraram ajuda, que não são vítimas do patriarcado, que é o Whindersson Nunes. Ele é humorista e por ser humorista você acaba pensando que ele é feliz o tempo todo, sendo que no caso dele é o contrário. E ele procurou ajuda, graças a Deus. Ele foi para um centro, né? Uma reabilitação. E, bom, é um dos exemplos que nós temos para dar de jeito que ele procurou ajuda. Eu pensei em outros dois exemplos, mas eu só tô conseguindo pensar em homem agora, mas eu sei que tem exemplo de mulher também, que realmente tem aquela outra pressão, que é o outro lado do patriarcado, que é objetificar a mulher, ou tratar ela como algo inferior, que aí já gera outros tipos
da saúde mental, porque a gente sabe que tem vários tipos de doenças que geram de diferentes atitudes e repressões, preconceitos na sociedade. E cada pessoa em si tem uma forma de sofrer uma depressão, uma tristeza em si, né, na vida. A gente sabe que é natural do ser humano se sentir triste, mas isso não deveria ser algo que a gente... é comum, mas não deveria ser algo natural. É o que a gente deveria realmente trabalhar para... É um sentimento que vai ter, né? vai ter, mas a gente tem que Não tem trabalhar que ser, para não não pode ser transformar sempre. algo pior, não piorar, né? Aí, em exemplos, eu ia até falar de Robin Williams, que é um comediante, e ele acabou cometendo suicídio, mesmo após, ele tinha, acho que 60 anos, não sei, daí ele era um ator renomado, comediante, e ele acabou se matando e foi algo que ninguém esperava, porque era um ator que sempre trazia todo mundo um sorriso. Eu lembro que minha mãe falou, quando ele se matou, foi um negócio tão horrível pra ela, que ela falou, meu Deus, eu achava que ele era uma pessoa tão feliz, ele sempre fazia a gente rir. E você não percebe porque aquela pessoa tá sofrendo, né? Tem vários casos até de humoristas que, né, tu vê assim na TV, eles são felizes, faz os outros rir, aí tu vai perceber, E é muitas triste. vezes eu já vi relatos de humoristas que na verdade é o contrário. Eles tentam transmitir o que eles não sentem, né? Porque eu já vi muito tipo de humorista, não vou falar não pra depois não falar errado, mas que tipo, muitas vezes eles tentam esconder aquela piada, né? aquela angústia, aquela dor que eles sentem, eles transformam em arte, né? Em algo que dê pra liberar pra eles. E eu acho que o que prejudica muitas vezes hoje em dia é a questão da internet. Porque hoje em dia tem muita questão da comparação, do que é a vida real ou não, né? Quando a gente vê a vida de todo mundo no Instagram, no TikTok, a vida é mil maravilhas, né? A vida é perfeita. American Dream Life. a vida é perfeita, só que na verdade não é, todo mundo tem problemas e... Os influencers tentam nos influenciar com coisas boas, mas a verdade é que a vida deles não é influenciável. Eles mostram o que eles querem mostrar e, na verdade, a vida não é uma... Não é um morango, né? A vida não é um My morango. life is not a strawberry. E isso é um dos grandes perigos das redes sociais, né? Que é essa ideia de que os influenciadores, as pessoas que estão lá, são perfeitos. Mas o que está sendo representado para a gente é só um simulacro da vida deles. É só uma representação fictícia, como se eles tivessem duas vidas. A vida que realmente vive, que qualquer pessoa vai viver, que tem problemas, tem dificuldades, e tem aquela que é apresentada pra gente, é perfeita. Como você já tá sofrendo muito, tá num estado ruim, você vê essas pessoas tão bem, você fala, por que eu não sou assim? Por que eu não sou feliz que nem essa pessoa? Mas você não tá entendendo que aquela pessoa pode estar na mesma situação que você. E que não é errado você estar nessa situação. É errado você continuar nessa situação, porque você tem que tentar sair dessa situação. Então, uma pessoa que está nessa situação, está sofrendo, precisa de ajuda, de apoio de outras pessoas para conseguir sair da situação. O erro seria deixar a situação, se essa pessoa ficar na situação e piorar, né, para casos mais extremos. Então, E até um exemplo de influencer que meio que sofreu dessa coisa de não saber diferenciar a vida real da vida do Instagram é aquela que tava no BBB agora há pouco, eu acho. Vanessa Lopes. Isso. Que ela teve que sair do BBB, abandonar, desistir porque ela tava ela não conseguia mais distinguir o que era a vida do Instagram dela do que era a vida real dela. Ela endoidou. Isso em consequência de, realmente, né, tipo das redes sociais que influenciam muito, principalmente ela que trabalha com esse meio de comunicação. Muitas vezes as pessoas que trabalham nesse meio, né, acabam se aprofundando tanto, tipo, naquele contexto de uma vida perfeita que até eles acabam se perdendo, né? E trazendo uma coisa também que Gisele falou, né, esses dias, da questão de nós jovens, a gente não tem mais a dopamina, não sei, que tu falou, de assistir vídeos muito longos, né? A gente também, hoje em dia, tem muita questão da hiperatividade, do TDAH, que não consegue, tipo, ficar parado. O vício em telas. O vício em telas, tipo, a gente não consegue ficar parado por 5 minutos fazendo a mesma coisa, ou se concentrando naquilo especificamente. Isso acaba, às vezes, gerando muita ansiedade, porque a gente não tem a calma de esperar algo acontecer. A gente tem que, tipo, não, aquilo vai acontecer daqui a pouco, tudo bem. Não, a gente fica, meu Deus, vai acontecer. Coloca as Quando? coisas em 2x. Isso tá virando algo tão sério agora, porque essa questão de telas e de você não conseguir ver telas é mais pelas crianças, né? Porque agora você tem um filho, você tem a paciência de criar o seu filho, e aí você dá um celular e ele calar a boca. E os desenhos agora, eles têm mais essa pegada de
não sei o nome técnico, mas eles são muito rápidos, são muito coloridos e blá blá blá. E aí eles dizem, né, os especialistas dizem que os desenhos legais seriam os mais antigos, da época de Pedro, com os diálogos mais lentos, com cores mais neutras e etc. E com episódios mais longos, né? Isso. Não parou. Parou. Voz vindo do além. Dá pra escutar minha Deus. voz? Eu acho que a parte mais importante que tem sobre esse negócio dos desenhos é que na minha época, por exemplo, e olha que minha época já é uma época moderna, mas na minha época Não é tão antigo assim. não é sério, não é tão antigo assim, mas a gente tinha que esperar o episódio lançar no outro dia ou na outra semana. Ah, sim. Vocês já são uma geração em que vocês assistem tudo de uma vez só. Maratona tudo de Então, assim, por exemplo, eu assistia. Falar sobre série, sei lá, eu gostava de Rebelde. Rebelde é uma novela. Então, assim, eu tinha que assistir um episódio e se perdesse do outro dia, lascou. Entende? Tipo, assisti Cavaleiro do Zodíaco. Eu tava doidinho pra ver a batalha de Seiya contra alguém. Não vi, ferrou. Não teve Assisti Dragon Ball. Fui ver batalha lá. Não vi, ferrou. Entende? Tipo, tanto é que tem um monte de episódio que eu só vou ver depois, ou numa reprise, DVD? né, que aí o cara assiste de novo, ou num DVD, ou porque, como eu tô falando, né, eu não sou muito longe, então assim, eu já pego a era da internet baixando os filmes, então aí eu vou lá baixar, pra depois eu Pirateado, né, assistir. Pedro? Isso, que era pirateado mesmo, mas pelo menos eu tinha o quê? Qual era a diferença? Eu não tinha aquele acesso fácil, então, ou eu organizava meu horário, por exemplo, minha mãe mandava eu estudar lá, eu sabia que eu queria assistir uma parada que começava na Rede TV de 6 horas da tarde. Uns filmes legais, uns animezinhos, que era Super Campeões, Fullmetal Alchemist, Hunter vs Hunter, começavam às 6 horas da tarde. Ou eu me orientava para produzir tudo que eu tinha que produzir até as 5h30, 5 horas, ou eu sabia que eu ia perder. Então, eu tinha uma rotina em que eu sabia que até pra jogar bola, sabe? Tipo, vou brincar na rua. Eita, poxa, 5h30, vamos embora pra casa. Pra tomar banho pra poder assistir. Vocês não, vocês são a geração que vocês conseguem fazer tudo. Só que é a hora que quiser, e a hora que quiser também acaba sendo. E quando não for na hora que quiser, aí rola problema. Que é uma discussão bem grande, por exemplo, de vocês entrando no mercado de trabalho. De não ter a paciência, de esperar, de ter a seleção, de blá blá blá. Quer saber a resposta no dia já, se for isso aí também. Exatamente. Então quando o professor aplica a prova, vocês querem saber a resposta no outro dia, porque acha que o professor é uma máquina que bota a prova na boca E e não tira é. a nota. E não é? Deveria ser, né? Então, a gente percebe um avanço tecnológico, mas um regresso da saúde mental. Mas eu acho que não deveria ser tratado dessa forma. Não deveria ser tratado da forma que um avançando é inversamente proporcional ao outro. Então, quanto mais a gente tem tecnologia, menos a gente tem de saúde mental. Deveria ser usado de uma forma que a gente consiga manejar de forma correta, especialmente com crianças e adolescentes, né? Eu não estou sugerindo a melhor forma, né? Mas é a forma que eu consigo pensar nesse momento, que é essa de manejar o tempo, encher com outras práticas, seja esportivas, escolares, de estudo, organizar tempos e também em questão de saúde mental e comparação assim nas redes sociais, eu acho que as redes sociais podem servir, que já algumas servem, mas nem todas propagam isso, que é o sistema motivacional mesmo, motivacional de estudo, motivacional de, não sei, Da vida. saúde mental mesmo. Tem uns vídeos que falam, não, realmente tem isso, mas segue em frente, vai seguir em frente, a cada pedrinha é o caminho, um dia você vai chegar onde você quer chegar. E tipo, eu acho que é importante a gente ter essa motivação e também que a facilidade da rede social não deve ser vista como algo ruim, deve ser visto como algo que a gente consegue transformar em algo bom. Então, Ser visto como algo positivo, não como algo que prejudique a nossa vida, né? E até eu acho que quem tá de fora da pessoa, não sei, a pessoa em si, também ajudar a incentivar a pessoa a ir viver fora do celular, fora da tela, né? Porque a pessoa muitas vezes não vai sair de lá sozinha, ela não vai perceber qual que é o problema dela até o momento em que ela tem um baita problema gigante ali. Então, Quando esse chegar no incentivo- ápice. então esse incentivo de fora é importante para que ela perceba o erro dela. Que é muito. A gente tem muito essa questão do tipo, tudo tem que ser imediato. E muitas vezes, como tu tava dizendo, né? A gente que tá de dentro, a gente não consegue perceber. A gente às vezes precisa de um toque, tipo, de alguém próximo, né? De um amigo, de um familiar, pra, tipo, a gente se ligar, né?
E não só a gente também, porque tipo, a gente traz muito pra nossa realidade. Sei que muito pessoas mais velhas, né, tipo, lá pra casa dos 30, 40, 50, tipo, tem tipo, dificuldade de saúde mental mesmo, que tipo, é normal. Tem muitos idosos hoje em dia que estão com ansiedade e depressão por sentimentos que eles guardavam antigamente, né, que era outra realidade, e que hoje em dia esses sentimentos são muito, não sei explicar, tipo, saem muito fácil, mas agora já que o acesso é mais tranquilo de se compartilhar Ou sobre. até que eles já tinham, né, os eles já tinham todos esses sentimentos, etc., mas eles não sabiam poxa, o que é que eu tô sentindo? Porque naquela época também não tinha um nome, né? Era só- Depressão, ansiedade. Era frescura, Nossa, uma né? pessoa melancólica, não sei o quê. Melancólica. Então, por exemplo, a Clarice Lispector, ela era uma pessoa muito melancólica, mas será que ela não era uma pessoa ansiosa, ou depressiva, etc? Fica estranho. Realmente, porque não é muito falado sobre, porque, tipo, pelo menos tipo, a visão do pessoal antigo, né? É tipo, ai não, é uma fraqueza. Isso. Uma frescura. É frescura. Esse menino precisa de uma pizza. Sendo que, tipo, não é. É só porque realmente, antigamente, não tinha essa nomenclatura, esse cuidado. Hoje em dia a gente tem nome pra muitas, não sei, tipo, problemas realmente. Doenças. Doenças mentais. E hoje em dia tem tratamento, sendo que eu acho que também é uma questão da sociedade aceitar o tratamento e aceitar, digamos, o Ter uma laudo. leitura maior. Porque muita gente também não aceita o laudo. Isso. Muita gente entra na fase tipo negação. Não, eu não tenho isso, é invenção. Coisa na minha É cabeça. uma E fase. é até pior até, né? Porque meio que tu pode criar aversão a qualquer tipo de pessoa, coisa que tem que te ajudar, e aí tu acaba se afundando ainda mais no teu problema. Porque assim, é um sentimento muito ruim da pessoa que está passando. Sendo que a família também muitas vezes acaba Sofrendo. pegando as dores da pessoa também. Porque é muito ruim quando você gosta de alguém e vê aquela pessoa sofrendo também. E é algo que afeta todas as partes da vida, né? Você pode estar com uma depressão para casa, afeta a escola, a família, os amigos e especialmente você, né? E tem vezes que você fala, não, se eu falar que eu tô bem, vai dar tudo certo, né? Se eu mostrar para aquela pessoa que eu tô bem, vai dar tudo certo. Mas a gente sabe que o certo é você falar para a pessoa que é querida para você. Se aquela pessoa importa para você, aquela pessoa vai se importar com você, então vai querer que você esteja bem. Então por que você vai responder, não, eu não quero falar para essa pessoa como eu estou me sentindo. É melhor que você chore no ombro de um colega do que ele chorar no seu funeral, né? A gente tem essa fala que realmente é a realidade que a gente deve seguir, que é, vamos conversar, vamos ter essa abertura com nossa família, com nossos familiares, com nossos amigos, para que a gente consiga se afastar dessa sociedade com uma saúde mental de mal-estar. Alguém tem algo mais a falar? Gente. Deu um branco. Não, eu só acho que, tipo, a gente tenta meio que enganar o nosso próprio cérebro nesses casos e aí acaba que meio que deixa a gente cego aos problemas que a gente tem, porque a gente fica na cabeça assim, não, eu tô bem, e aí, só que tu não tá bem, e aí tu só percebe que realmente tu tá muito mal, que não Pode tem chegar ao como extremo. falar. A gente sabe que tem muitas formas de se expressar quando você está mal, não sendo falando para a pessoa, mas também tem outras formas que você pode, através você pode se gostar de desenhar, você desenha, expressando como você está sentindo, através da música, através do show de comédia, não sei, como você vai se expressar. E é isso que consegue abrir nossos olhos, como uma pessoa que está usando o seu trauma na sua arte, na sua perspectiva, para que ele, né, consiga se expressar, que talvez não seja tão fácil para ele. Conversa com aquela pessoa, talvez ele nunca teve essa facilidade. Alguém tímido chegar e falar com aquela pessoa pra ficar bem. Tem vezes que a pessoa nem é tímida, é uma pessoa que é muito extrovertida e não tem essa facilidade de chegar para a pessoa e falar, tô mal. Então eles têm essa outra abertura de se expressar, né? Acho que é importante a gente desenvolver espaços de poder se expressar. E eu acho que até é um método que os psicólogos usam, tu ter um hobby, né? Pintar, desenhar, essas coisas assim, Ter pra que alguma tu coisa, esvazie, desafio,
esvaziamento, essas coisas. É também legal a gente entender o problema de se autodiagnosticar, porque com isso da internet você, nossa, tô com dor de barriga, o que pode ser? Aí o Google dá câncer, sendo que, né, você tem que procurar um profissional, você tem que procurar alguém que realmente entenda, saiba o que ele está fazendo, não, poxa, Laime, você está se sentindo triste, vai passar, não é depressão nem nada. Tem algo, né, por trás. É só um dia que foi ruim, amanhã vai ser melhor. Eu acho que também a gente respeitar eu acho que também a gente respeitar a dor do outro, né? Porque a gente não sabe o que é que o outro tá passando na vida, a gente não sabe o que é que tá acontecendo na casa daquela pessoa, na família daquela pessoa. Então muitas vezes a gente julga de fora, sendo que a gente procurou saber por que essa pessoa tá mal. E às vezes a gente julga sem nem ter passado por algo parecido com isso. E acha que. entender também que cada um reage De uma maneira. forma, isso. Se colocar muito no lugar do outro, né? Eu e Rafael podemos ter depressão, mas eu expresso isso de uma forma e ele expressa isso do outro. Cada um tem seu jeito ali. Isso é uma forma. E só uma coisa antes, tá acontecendo hoje com... Eita, tá aqui, foi mal. Tá acontecendo com o conclave, tá, galera? Então se liguem. A gente postou algumas coisas também no nosso Instagram sobre o que é o conclave, como acontece, então também vai no nosso Instagram, é Muito Alcicast. importante. Isso, é o Alcicast pra gente descobrir quem será o novo Papa. Voltem às apostas, gente. Tô E eu brincando. acho que. Quem será o presidente do Vaticano? Essa parte é importante. Vocês estão na parte de geopolítica. Vocês têm que entender esse detalhe. O Papa é presidente. Alguém, por favor, responde pra ela aí. Sim, o Papa é presidente do Vaticano. Muito bom! E a gente fez um episódio assim. É sério? Vocês já me contaram sobre isso, pô. Eu não acredito, não. Tu sabia que o Vaticano é um país, né? Não, eu sei. Ou seja, gente, nossos apresentadores não dão audiência para o próprio. Não, Nossos peraí. não, coloque no plural. Mas minha gente, eu pensava que tipo assim, tinha o Vaticano, Sim. aí tinha o presidente do Vaticano e tinha o Papa. Tu achou que era. Mas seria outro presidente da cidade é um tamanho Esse de é. uma praça. Cara, ele é um... Ela Papa descobriu- Francisco era o Gente, não presidente. sabe o episódio como ela descobriu o Brasil. essa grande novidade. Relaxa, muita gente deve não saber assim. Pra vocês não serem desinformados que nem eu, sigam o Alcicast. Muito bom! Eita, tchau, gente. Curte o vídeo. Comenta, se inscreve Compartilha. e ajuda a E gente. até a próxima semana. Tchau, Exato. gente. Tchau!